Tudo começa quando Gerardo lamenta a partida de Ângela, e fala que sempre terá as portas abertas para ela e sua mãe, e então Ângela agradece e depois pede para ele avisar Leonardo, porque ela não está com coragem para se despedir dele, e Gerardo diz que sim, e pede para ela se cuidar muito, e então eles se despedem e ela vai embora. Enquanto isso, Mirta quer saber por que Léo chamou ela às pressas, e ele diz que precisa saber que tipo de relação ela teve com Júlio, e a falsa diz que nenhuma, mas Léo conta que ele disse que os dois se conhecem há muito tempo, e que tiveram uma relação, mas Mirta desmente dizendo que Júlio era apaixonado por ela, mas garante que não deu ideia para ele. Porém, Léo conta que ele disse que ela estava envolvida com pessoas de má índole, e então Mirta surta e fala que não queria o filho perto desse homem, porque ele ia encher a cabeça dele de coisas, mas Léo furioso quer saber se a mãe teve alguma coisa a ver com o acidente de Júlio, e ela furiosa garante que não, e fala que não vai mais responder nenhuma pergunta do filho e vai embora. Em seguida, Elida conta para Leonardo que conversou com Ângela, e que ela vai naquele mesmo dia para a Real do Mar para sempre, e Léo fica assustado, e então Elida fala que alguma coisa aconteceu, e que ele é o único que pode impedir isso. Na delegacia, o delegado pergunta o que a Adela está fazendo lá. E ela mostra o papel com a sua foto e diz que ela é aquela mulher, e conta que foi se entregar. Na vila, Ângela se despede dos amigos, e eles querem saber por que ela vai embora de repente, mas Ângela diz que não pode contar agora, e fica preocupada porque sua mãe não chega. Luz vai abraçar a amiga, e fala que vai sentir muita falta dela, e os amigos concordam. E Ângela fala que não quer ir embora, e nisso Léo chega e fala para ela não ir, pelo menos não antes de dizer porque ela quis impedir o casamento dele com Alma, e então todos resolvem deixar eles sozinhos para conversarem. No hospital, Mirta encontra com Júlio e furiosa quer saber por que ele foi contar coisas do seu passado para Leonardo, e Júlio diz que ele é seu amigo, e então a cobra fala que amou Júlio demais, e espera que ele não conte mais nada para seu filho, e tenta se aproximar dele relembrando de como eles ficavam juntos antigamente. E começa a seduzir Júlio para não dizer mais nada, e nisso Fedra aparece e vê os dois juntos, e Júlio começa a gritar por ela e Mirta acha graça. Na delegacia, a Adela fala que está se entregando, e o delegado chama um policial para prender ela, mas a Adela explica que foi até ali porque não quer viver fugindo, mas garante que não matou ninguém e sim foi testemunha. E conta que foi seu compadre quem matou seu marido, mas o delegado fala que isso o juiz vai resolver, e diz que ela tem direito a um advogado, e então a Adela fala que vai aceitar o que vier, mas pede para antes fazer uma ligação. Na vila, Leonardo quer saber o que Ângela foi fazer no seu casamento, e ela fala que já vai embora e que isso não importa, mas Leonardo furioso fala que precisa saber, então Ângela conta que Alma chantageou, e que deu os 2 milhões para ele sair da cadeia, mas em troca pediu para ela terminar tudo com ele. Fedra chega em sua sala furiosa, e Júlio vem atrás pedindo para ela o escutar, mas ela não quer saber de nada, e fala para ele continuar o romance com Mirta. Mas Júlio garante que os dois não têm mais nada, e que está muito interessado por ela, mas Fedra fala que está cansada de ser a segunda opção dos homens de Mirta,
E então Júlio tenta beijar ela, mas Fedra não aceita e manda ele ir embora de sua sala. Porém Júlio garante que não vai desistir, e que os dois merecem uma nova oportunidade. Na vila, Léo não está acreditando que Alma tenha sido capaz de fazer uma coisa dessas, mas Ângela garante que sim, e conta que ela disse que era melhor que ele perdesse sua licença médica e passasse o resto da vida na cadeia do que ficar com ela. E ele pergunta o porquê Ângela não chegou no casamento, e ela conta que Alma deu o endereço errado e que Álvaro fez questão de levar ela para lá, e então não conseguiu chegar. E Léo pergunta se Ângela inventou que sentia coisas por Álvaro, e ela diz que sim, porque precisava de uma desculpa. Na cadeia, o carcereiro mostra para Benjamin o livro de visitas, e ele percebe que Mirta visitou Aníbal por várias vezes. E então liga para Togilos e conta o que descobriu. E lembra que o depoimento de Mirta tem muitas incertezas, e que eles precisam colocar ela como suspeita. Enquanto isso, Léo pergunta se Ângela tem provas da chantagem de Alma, mas Ângela diz que não, mas garante que pode falar isso na cara dela. Léo fala que está tentando entender tudo isso, e Ângela diz que sabe que não é fácil, porque ele acha que Alma é um exemplo de mulher, mas garante que as coisas não são assim. Ele pergunta se Ângela vai voltar a Real do Mar por causa disso, mas ela diz que não e resolve contar que Samantha a ameaçou, porque sua mãe está sendo procurada por matar um homem de seu passado, mas garante que isso não é verdade. Em seguida, o celular dela toca e é a dela, e Ângela quer que a mãe vá logo até a vila para elas irem ao povoado, mas a dela diz que elas não vão, e que encontrou o papel com sua foto, e já foi até a delegacia para se entregar, e diz que a filha não vai se sacrificar por causa dela. Em seguida, Ângela fala que sua mãe não deveria se entregar, e Léo fala para ela ficar calma porque está ali com ela. E Ângela diz que sentiu muita falta dele, e então os dois se abraçam. Lu se aproxima para dar um dinheiro a ela para ajudar a dela, e os amigos não entendem o porquê a mãe dela se entregou, e Ângela diz que está apavorada. Léo garante que está ali com ela, e se oferece para levar Ângela até sua mãe, e os dois saem da vila. Abel chama Estrela para comer, e nisso Luz fala que vai visitar Guilherme, e Pablo diz que vai acompanhar ela e chama Ed para ajudar ele em uma coisa importante, e então eles vão embora. E nisso, Adela está na cela chorando, e pede ajuda de Deus para passar por esse momento. No hospital, Pablo e Ed estão na sala de Gerardo, e Pablo conta que Adela está presa porque está sendo acusada de matar um homem, mas garante que ela é inocente e diz que está precisando de ajuda, e então Gerardo se levanta correndo para irem até ela, mas ele diz que isso não é tudo. E Ed fala que precisa contar que Samantha está por trás disso tudo, e que encontrou um panfleto da polícia procurando por Adela e foi chantagear a Ângela para ela sair da cidade se não ia denunciar a mãe dela, e Gerardo fica furioso. Enquanto isso, Benjamin está com Togilos mostrando para o delegado as provas que reuniu contra Mirta, mas o delegado diz que tudo aquilo está muito raso, e que eles precisam achar provas mais concretas porque não chegarão a lugar nenhum dessa forma. Ângela e Nancy vão ver Adela, e a filha quer saber o porquê a mãe fez isso, e Adela conta que é inocente, e que na verdade foi seu compadre quem matou seu companheiro,
mas garantiu que iria colocar a culpa nela e que ninguém acreditaria em nenhuma palavra que ela dissesse. Até porque era conhecida como a louca do mar, mas Angela fala que sempre teve certeza que a mãe é inocente, e Nancy fala que vai ajudar, mas conta que não vai ser um processo fácil, porém a dela diz que é ali que ela precisa estar, e lembra da frase que Flora disse, que todos os caminhos te levam aonde você deve estar. Na recepção, Léo encontra com Benjamin, e conta que está lá acompanhando Angela, e aproveita para perguntar se ele sabe algo sobre o caso de seu pai. E o inspetor diz que a cada dia está mais convencido que mataram ele, e pede para fazer uma vistoria no apartamento de Léo, e ele não entende o porquê. E ele fala que precisa olhar as coisas de Mirta, porque era sua esposa e talvez encontrem algo, e Léo conta que ela não mora mais lá, mas aceita que o inspetor vá até sua casa, no hospital. Dr. Gallegos e Hélida contam para Guilherme que os pacientes querem que ele cante, e então o menino fica surpreso e pega a lista de músicas que as pessoas deram. E então os médicos e pacientes entram no quarto e o menino começa a cantar. Em outra sala, Clara está fazendo sua terapia, quando Samantha chega e debocha dizendo que a inválida já está se recuperando e bate palmas. E a enfermeira fala para ele parar, mas a Patricinha manda ela calar a boca e fala para ela sair da sala. Elas ficam sozinhas, e Samantha agradece por ela ter saído de sua casa, e Clara fala que se não fosse pelo pai dela nem teria ido, porque aquele lugar seria um inferno. E a Patricinha debocha do caso dela com Daryl, e Clara deixa claro que o que eles tinham já acabou, mas Samantha fala para ela não ter tanta certeza, e Clara fala que ela só sabe destruir a vida das pessoas assim como fez com Álvaro, Angela, seu próprio pai e até sua mãe. E Samantha fala para a garota não se meter com sua família e que ela vai se arrepender de ter ela como inimiga, e então sai do quarto furiosa. No corredor, Gerardo chama por Samantha, e fala que já descobriu que ela mandou Angela ir embora se não iria denunciar a dela. E Samantha fala que ele deveria agradecer por ela tirar uma criminosa de sua casa, porque senão ele seria o próximo, e Gerardo acha um absurdo, e fala que Samantha não se parece nem um pouco com ele e nem Beatriz, e garante que Bia estaria decepcionada de ver o que ela se tornou, e pergunta o que aconteceu com a filha. Ele fala que ela não merece o sobrenome Verga, e então sai, e Samantha grita pelo pai, e depois fica pensativa. Na mansão, Mirta conversa com seu advogado, e ele quer saber por que estão investigando ela. E Mirta fala que o inspetor suspeita que ela tenha algo a ver com a morte de Sandro, mas ela garante que não o matou, e conta que estão associando ela a Aníbal, e o advogado pergunta que tipo de relação eles tinham, e Mirta conta que os dois eram amantes, mas que ninguém sabia disso, e a única pessoa que sabia sobre seu passado e da relação que eles tinham era Yolanda, mas ela está morta e levou o segredo deles para debaixo da terra. E nesse meio tempo, uma moça aparece com a carta que Yolanda deixou para Léo, que está dizendo toda a verdade, que a mãe dele e Aníbal mataram Sandro, e deixa todos os detalhes. E nisso a moça pergunta a alguém na linha se deve entregar a carta, e a pessoa diz que sim. Por outro lado, Nancy e Angela saem da cela e encontram com Léo, e Nancy diz que vai ver os documentos. E então Angela fala para Léo que esse processo vai ser longo e caro, mas garante que sua mãe é inocente.
E nisso Gerardo chega e pergunta por que ela não disse toda a verdade. E Ângela diz que não queria preocupar, mas Gerardo diz que vai se encarregar de todos os gastos e fala para Ângela se acalmar. Ele fala que vai tentar falar com a Adela, e Léo senta com Ângela e diz que sabe que esse não é o momento, mas gostaria de esclarecer as coisas sobre Alma. E Ângela diz que sim, mas solta a mão dele dizendo que não pode esquecer que ele agora é um homem casado. Enquanto isso, Samantha chega correndo em casa e pergunta se Mirta viu o pai dela, mas ela diz que não, e a Samantha fala que eles brigaram por causa de Ângela, e conta que a Adela se entregou à polícia e acabou com o plano dela, mas pelo menos ela vai passar um bom tempo na cadeia e elas não vão se preocupar, mas Mirta fala para ela não contar com isso porque com certeza Gerardo vai querer ajudar a Adela. E nisso Gerardo está na cela com a Adela, e pergunta por que ela não disse a verdade, mas ela fala que não queria que ele pensasse que ela cometeu esse crime, mas ele diz que confia nela, e pede para contar como tudo aconteceu. A Adela conta que Gabino a socorreu quando perdeu a memória, e viveu com ele por muitos anos, mas depois ficou doente e seu compadre o matou e colocou a culpa nela. Ele fica chocado, e a Adela fala que já mentiu em outras coisas, mas nisso não. E Gerardo pergunta se ela mentiu naquilo que Clara falou, e ela diz que sim, e fala que o quer muito. Por outro lado, Alma chega no hospital e pergunta por Leonardo, mas Hélida diz que não sabe dele e vai embora. A loira fica furiosa e manda uma mensagem de voz para o marido perguntando se ele está de novo com Ângela e diz que está de saco cheio e manda ele ligar para ela imediatamente. Na delegacia, Leonardo e Ângela escutam um áudio de Alma, e ele liga para ela dizendo que realmente está com Ângela, e ela furiosa fala que quer uma explicação. E Leonardo diz que quem quer uma explicação é ele, e ela pergunta do que ele está falando. E Léo diz que mais tarde eles se encontram no apartamento para conversar. E nesse meio tempo, Gerardo fala para Adela que também a quer muito, e ela fica surpresa e fala que é só uma servente, mas ele diz que também serve as pessoas, cada um de seu modo. Adela fala que ele tem algo com Mirta, e sabe que os dois dormiram juntos, e então o guarda fala que acabou o tempo de visitas, e Gerardo fala que essa conversa ainda não acabou, e em seguida vai embora. No hospital, Ed conta para Hélida que Adela está na cadeia, e ela pergunta o que eles podem fazer para ajudar. E Ed pede para ela não permitir que deem baixa no trabalho de Ângela no hospital e na clínica, e ela diz que vai cuidar disso. Hélida lamenta que Ângela seja tão boa e que aconteça tantas coisas, e que sua mãe não merece estar na cadeia. E nisso Álvaro chega e pergunta como assim a mãe de Ângela está na cadeia, e Ed fala para ele perguntar a Samantha, porque por causa dela que a mãe de Ângela se entregou à polícia, e então Álvaro sai estressado. Por outro lado, Gerardo chega em casa com Pablo, que fala para o patrão ficar calmo, mas Gerardo não se conforma que Ângela tenha que passar por tanta coisa por causa de sua filha, e diz que a dela não merece estar presa. Pablo se desculpa por ter contado a verdade, mas o patrão fala que ele está certo, e que precisa dizer as coisas quando sente. E aconselha o funcionário a viver muito e fazer o que deseja, porque a vida vai embora, assim como sua esposa se foi, e diz que sente muito a falta dela. Pablo fala que começou a pensar em Luz,
e que quer estar com ela independente dos problemas. Então o patrão fala para ele viver isso e ser feliz, e então os dois se abraçam. No hospital, Oscar vai falar com a Patricinha e entrega as informações que ela queria sobre Álvaro, mas diz que a patroa vai se decepcionar porque não tem nada e ela não. Acredita que ele não troque mensagens com Ângela e nem com seu advogado, e Oscar diz que talvez ele tenha um segundo celular, e Samantha diz que vai procurar por isso. Ela pergunta se Oscar viu Daryl, mas ele diz que não, e pergunta se eles já não tinham terminado, e Samantha diz que sim, mas conta que precisa engravidar, para seu bebê disputar com o de Ângela, porque só assim Álvaro dará mais atenção para ela, e fala para Oscar nem pensar em abrir a boca, porque senão ela acaba com ele. Enquanto isso, Ângela está na delegacia quando Álvaro chega e se desculpa pelo que Samantha fez a ela, e garante que não sabia de nada, e Ângela fala que não deveria ter ido atrás dele na cidade, porque desde que chegou só tem tido problemas, e Álvaro reconhece que fez muito mal a ela, mas conta que conseguiu uma licença para colocar o projeto dela de Real do Mar para frente, e diz que sabe muito bem do sonho dela e quer ajudar a se realizar, e Ângela pede para ele falar sério, porque sabe bem que esse é o maior sonho de sua vida, e Álvaro confirma. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.